Oi, pessoal. A gente está entrando agora na última parte, que assim, é a continuação aqui dos circuitos que a gente veio vendo, né? Mostrei para vocês a forma mais simples da gente sempre encontrar a corrente, sempre pegando a de trás, vendo que ela se separa em duas ou em três, que seja, né? E fazer a lei das malhas, né? Onde, nesse caso aqui simplificado, né? Quando a gente deixa um vetor, um resistor aqui resultante apenas, o que a gente faz é igualar as tensões, né? A tensão aqui não tem que ser igual a tensão aqui, mas o que é tensão? Não é R vezes I? Então, basicamente, o que a gente está falando, né? Que essa resistência vezes I1 tem que ser igual a essa resistência vezes I2. Então, o que a gente tirou, né? É que, então, se a gente tem dois resistores em paralelo, e a gente já lembra, né, que se eles estão em paralelo, a tensão é a mesma para os dois resistores, né? E que se a gente tem uma corrente chegando aqui, uma corrente I, ela vai separar em duas, I1 e I2. E como a tensão dos dois tem que ser iguais, porque está em paralelo, então a tensão do de cima não é R1 vezes I1, então R1 e 1 tem que ser igual à tensão embaixo, que é R2 vezes I2. R2 vezes I2. Então, a gente faz isso, com isso a gente consegue encontrando as correntes. Uma vez que a gente encontra a corrente, a gente tem todas as outras grandezas, porque U é igual a R vezes I e a potência é R vezes I ao quadrado. Então, é muito mais fácil lembrar dessa forma, porque se você decora, né, esse RI aqui tem que ser igual a esse aqui, apesar de ser fácil, mas ainda assim você vai ter que decorar. Quando você já segue a lógica, aquela inicial, que você tem que lembrar que quando eles estão em paralelo, a tensão é a mesma, né? E as correntes se dividem. E quando está em série é o contrário, a corrente é a mesma, né? Que só tem um lugar para ela passar, e a tensão que acaba mudando. Então, se você lembra disso, você já olha que a tensão tem que ser igual, mas olhando para esse ponto de vista, a tensão desse vai ser R1 e 1 e desse aqui R2 e 2. Então, pronto, a gente já chega nessa forma. Tá. Agora, deixa eu excluir isso aqui. Agora a gente vai entrar num circuito um pouquinho mais complexo, mas também nada demais. Eu não vou além disso porque vocês, engenharia civil, vocês precisam saber o básico de circuitos, né, e resistores e circuitos mistos, né? Mas nada além envolvendo capacitores, nem envolvendo indutores, nem nada assim. Então a gente vai ficar no circuito, e um dos circuitos mais assim, não complexos, mas que com isso vocês conseguem entender, por exemplo, como que seria a configuração, né, das tensões na sua casa, na casa, e como você poderia às vezes até planejar isso de uma forma simples também. Vocês vão ver isso na matéria que vocês têm não sei qual que é o semestre, no sétimo, como é que é? Materiais elétricos, eu acho. Bom, não é. Mas, então, vocês pegam a base inicial aqui, né? Tem essa ideia do que acontece, né? O que representa, então, uma tensão entre dois pontos, né? E se eu coloco aqui, monto resistores mistos, né? Em série ou em paralelo, como que isso vai alterar a tensão, para você às vezes saber se algum ponto, se você montar errado, você não vai estar chegando à tensão necessária que precisa, por exemplo, que é o 220 aqui em Goiânia. Dependendo se você fizer essa configuração desse circuito, né, de uma forma errada, você vai ter então problemas aí de tensão em alguns pontos. Inclusive, acho que teve uma questão do Enem que foi bem interessante, que ela mostrava então qual que era o problema. Acho que foi do último ou do penúltimo Enem. Qual era o problema da configuração naquele circuito feito para aquela casa. Então, como a gente está vendo apenas resistor e fonte de tensão, vamos entender o que é
Primeiro, a tensão. A gente já falou sobre ela, né? Então eu tenho aqui uma fonte de tensão. O que você tem que lembrar é que esse maior é positivo e esse menor é negativo. E vou colocar um resistor aqui, apenas, e vou fechar esse circuito. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o que a gente já vinha fazendo quando a gente colocava um monte de resistor e no final sobrava só um, né? Sobrou só esse aqui. Aí eu falava que entre os pontos tinha aqui 24 volts, né? Entre os dois pontos. Basicamente é isso. Ó. Isso com mais os resistores, o resistor final, né? Todos esses resistores aqui. Espera aí. Resistência equivalente. Então, aqui a gente tem um circuito com uma associação mista de resistores, e mais, no final das contas, isso daqui é como se fosse apenas um resistor, que seria esse daqui, só que estaria dessa forma. Então, a gente vinha fazendo isso aqui o tempo todo. E aí eu falava para vocês o quê? Aqui tem uma corrente I, que é a I total. Aqui tem uma fonte de tensão, U. E aí, aqui tinha uma resistência equivalente. E a gente falava então que U é igual a resistência equivalente vezes o I total. Certo? Bom, agora, isso aqui eu posso escrever, pode ser escrito dessa forma aqui, do mesmo jeito. É simplesmente a forma onde você escreve. A gente deixou, ó, peguei ele, coloquei um em frente ao outro, mas isso aqui tá fechado, então eu posso simplesmente escrever isso daqui dessa forma aqui, pegar isso daqui e passar para cá. Por que eu posso fazer isso? Lembra quando eu falei para vocês, quando a gente está tratando de tensão, se eu tenho um fio, ó, aqui não tem nenhuma queda de tensão daqui para cá. Se eu estiver tratando de um fio sem resistência, né, não vai haver queda de tensão daqui para cá. Aqui vai ter uma queda de tensão por conta do resistor, a gente sabe que tem uma queda de tensão. E aqui, duas coisas podem acontecer. Aqui eu posso ter um aumento na tensão ou uma diminuição na tensão. Suponha, por exemplo, eu tenho aqui, esse está fechado aqui com o outro. Uma outra fonte de tensão. Aqui. Agora, como vocês acham que essa fonte de tensão vai agir uma com a outra? Será que elas vão se somar ou elas vão se subtrair? Esqueçam do resistor por enquanto, então resistor R, depois a gente comenta sobre o resistor. Mas aqui não é mais, aqui não é menos. O que acontece com a corrente elétrica? Vamos olhar só para o ponto de vista desse daqui. Quem se move não é o elétron, e o elétron não vai do negativo para o positivo, certo? O elétron vai do negativo para o positivo, então o elétron ele iria sair daqui, vir para cá, né? O elétron vem para cá, vem para cá, vem para cá, e chega aqui no positivo, certo? Ok. Só que lembra também que eu tinha definido que a corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é o sentido das cargas positivas, então a corrente elétrica é contrária ao movimento do elétron. Então, nesse caso, é como se a corrente então estivesse, a corrente está contrária ao elétron, então a corrente elétrica estaria para cá. Deixa eu tirar os elétrons. Então, ao contrário, o elétron. Então, a corrente elétrica, devido a... Eu vou chamar essa de fonte de tensão E1. Já vou falar para vocês porque que a gente chama de E, tá? O E é quando a gente está tratando de... Falar a tensão entre dois pontos. Aí o U. A diferença de potencial entre dois pontos a gente chama de U. Mas quando eu estou falando uma tensão que ela está sendo gerada por alguém, né, no caso por uma bateria, aí a gente não chama de U, a gente chama de epsilon. O epsilon, então, que
tem um nome de força eletromotriz, né? Que basicamente porque está fazendo essa aceleração das cargas, e estaria fazendo uma força de aceleração nessas cargas. Mas esse epsilon, ele na verdade é tensão também. Então, esse aqui seria a fonte de tensão 1 e essa aqui é a fonte de tensão 2. Vou botar em outra cor. Fonte de tensão 2. Tá? O que eles vão fazer? São fontes de tensão, eles vão gerar corrente elétrica. E como que eles vão gerar corrente elétrica? Para que sentido a corrente vai estar? Bom, vai depender de como você vai fazer a ligação dos negativos e positivos aqui, né? Então, do jeito que está aqui, ó, então, lembra sempre o pequeno é o negativo e o grande é o positivo? Do jeito que está aqui, a gente viu que os elétrons, né, os elétrons que se movem, então os elétrons, os negativos vão vir para o rumo do positivo, então eles iriam se mover assim, só que a corrente elétrica, ela é sempre oposta, né, ao movimento dos elétrons. Aquela convenção, a corrente elétrica é para onde se movem as cargas positivas. E para onde ela se move? É o sentido contrário ao negativo. Então, na verdade, a I1 estaria aqui, né? A I1 estaria nessa direção a corrente. Então, ela vinha aqui, vem aqui, vem aqui. E chega aqui. Passa pelo resistor, né? E chega aqui. Agora, em relação ao 2, ao E2. Vamos ver o que acontece. Novamente, os elétrons não vão sair daqui. Tem um monte de elétron aqui. Eles estão loucos para sair daqui porque está cheio de carga negativa, né? Então eles querem sair para algum lugar. E para eles poderem ir para um lugar tem que ter um circuito fechado, obviamente. Por dentro aqui não passa da bateria, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar a volta por aqui, certo? Então o elétron vai sair daqui e vai se mover nessa direção. Só que como a gente sabe que a corrente é o sentido oposto ao do elétron, então na verdade o elétron vai se mover nessa, ou a corrente vai ser nessa direção. Então tem aqui I2, 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 e aí vem 2 e 2, certo? Então olha comigo o que está acontecendo nesse caso. As correntes, elas estão se somando ou se subtraindo? Elas estão somando, elas estão no mesmo sentido. Estão no mesmo sentido, quer dizer que as duas vão se somar e vão virar uma corrente maior. Porque como se esse aqui estivesse fazendo uma força empurrando os elétrons para um lado e esse aqui está fazendo empurrando para o mesmo lado. Então vai gerar uma corrente então vai ficar maior, vão se somar, né? Tá, agora se fosse o contrário, né? Se aqui fosse então o E2, o E2, se fosse o contrário, se aqui fosse negativo e aqui positivo. Oh, desculpa. É que eu tinha colocado, gente. Tava assim, né? Agora eu vou virar a minha bateria, tá? Só vou virar ela. Como é que eu faço para virar ela? Então agora aqui tem que ficar mais e aqui menos. Opa. Aqui tem que ficar mais e aqui tem que ficar menos. Então vai ficar assim. É isso mesmo. Por quê? Antes ela estava ao contrário. Ela estava desse jeito aqui, né? Desculpa, ela estava assim. Negativo aqui, positivo aqui. Agora eu só virei minha bateria. E reconectei os cabos agora de outra forma, de tal forma que agora vai mudar. Por quê? Esse aqui é menos e aqui é mais. Para onde vão os elétrons agora? Os elétrons não vão vir nessa direção, por quê? Negativo vai querer ir para o lado positivo, certo? Tá, mas a gente não está interessado no sentido elétrico, no sentido da corrente. O da corrente é o contrário ao do elétron, né? Então é para cá, para cá, para cá, e aqui para cá, para cá.
O que está acontecendo? Olha, todas as correntes estão opostas, então elas vão estar se subtraindo. Então, eu estou empurrando para um lado, você vem aqui e empurra para o lado oposto, então os elétrons têm mais dificuldade para poder andar, a corrente diminui, certo? Tá, mas, pô, professor, a gente vai ter que ficar fazendo isso toda hora, olhando para onde vai, então para onde faz que se soma negativo. Não. Então tem uma forma simples da gente entender como que, o que acontece aqui. Então vamos lá. Deixa eu tirar essas correntes aqui. Pulem e passem para frente um pouco. Tá. Saco. Bom, então, como que a gente poderia fazer isso de uma forma que não precisasse fazer essa análise? É só você olhar, você sempre vai escolher um sentido numa malha e você vai ter que circundar essa malha no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então você vai circundar assim ou você circunda assim, tanto faz. E não vai fazer diferença em nenhum resultado, você escolhe aí, certo? Vou escolher que eu vou circundar nessa direção. Agora, como é que a gente vai saber como é que fica as tensões? Que a lei das malhas, eu já vou mostrar para você, diz que a somatória das diferenças de potencial, das tensões aí, né, vai ter que ser 0. Só que ela vai ter que obedecer uma certa regra. E como que é essa regra? Então vamos lá. Para você saber se vai ser mais ou menos, né, a tensão, dependendo de como ela está, qual que é o sentido que estão o negativo e o positivo, né? Como que você faz para poder descobrir então direto se é mais ou menos? Bom, o que você vai fazer é escolher um ponto de início. Vou escolher meu ponto de início aqui, ó. É o meu 0. E agora eu vou começar a percorrer no sentido horário, certo? Agora vamos percorrendo comigo aqui. Vem aqui. Opa. Tá. Então se eu olhar daqui pra cá, o que eu vou ter, ó? Tô vindo nessa, tem que ser nessa direção, né? Então eu vou ter que começar daqui, fazer isso, vir pra cá e pra cá. Aí eu vou analisar a hora que eu encostar nas tensões, né? É que a gente vai saber se vai ser positivo ou negativo. Como? É bem simples. Se você sai daqui, cheguei na fonte de tensão. Só que eu não tô indo eu tô chegando no maior e indo pro menor. Então se eu tô indo do maior pro menor, então aqui vai ter um negativo. Então vai ser menos E1. Tá? Aqui é negativo. Continuo. Aí o resistor eu já vou falar. Eu vou falar do resistor, que é por enquanto só falando da tensão. Eu venho, cheguei aqui. Agora olha o que está acontecendo. Aqui eu não estou atravessando, indo do menor para o maior. Se eu estou indo do menor para o maior, está aumentando, então é positivo. E beleza. Então eu posso dizer, a hora que eu for jogar na fórmula, a somatória das tensões tem que ser 0. Então vamos fazer a somatória das tensões aqui. Eu comecei daqui, nesse ponto, aí eu vim e cheguei aqui. Qual que é a tensão? Bom, aqui é uma fonte de tensão. Qual que é a tensão que ela está gerando? É ε1, tem que ser dado. Só que é negativo. Por quê? Porque quando eu circundei ele assim, a hora que eu chego aqui, eu estou indo maior para o menor, né? Tem uma queda de tensão aqui, então ela é negativa. Então eu vou ter menos E1, aí eu vou passar pelo resistor, já vou falar que é tipo mais o U do R, o do resistor, não vou deixar isso aqui. Esquece o resistor por enquanto. Aí cheguei do resistor, vai ter aqui do resistor, já vou mostrar para vocês como é. Aí continua,
Então, a hora que eu cheguei aqui, né, eu vi que estou indo do menor para o maior, então é positivo. Então é mais Y2. Tá vendo que então os dois ficaram com... Aí mais a tensão do resistor, que pode ser negativa ou positiva, então só... Tem que ser zero. Então tá vendo que os dois ficaram com sinais opostos? Esse e esse? Eles estão então se subtraindo o seu efeito, né? Então, você às vezes pode querer fazer isso, porque às vezes de alguma forma você quer, a única forma de se subtrair, chegar na tensão que você quer, né? Mas em geral não faz muito sentido você estar pegando e deixando elas dessa forma aqui, como eu coloquei, para simplesmente vai estar diminuindo, vai estar gastando energia, né? A sua bateria daqui, gastando energia, colocando as duas de tal forma elas se subtraírem sem que eu possa usar para somar. Certo? Então, em geral não aparece de uma forma tão besta assim, não, mas quando aparecem várias malhas, né? Aí você vai entender. Como a gente tá com uma malha só, parece não fazer sentido, mas várias malhas vai ficar mais óbvio, né? Então, aqui mostrou para vocês que vocês têm que percorrer, simplesmente, você tem que percorrer ela, escolhe o sentido horário ou anti-horário, e só você olhar, chegou na fonte de tensão, se eu estou atravessando do maior para o menor, está tendo uma queda, tá negativa. Agora, se eu estou atravessando do menor para o maior, aí está tendo um aumento, é positivo. Então, se eu tivesse escolhido percorrer no sentido contrário, nesse sentido aqui, não tem importância, ia dar certo do mesmo jeito. Por quê? Esse ia dar positivo, que está indo menor para maior, mas a hora que eu chegasse nesse, esse ia dar negativo. O importante é isso, que de qualquer forma que eu fizer aqui, os dois sempre vão estar sinal oposto e vão estar se subtraindo os seus efeitos, né? Tá, e o resistor? Então a gente já viu o primeiro caso. Vamos já ir colocando aqui. Aqui foi só para eu introduzir, para vocês entenderem realmente a lógica do que está acontecendo, né? Mas aqui a gente está entrando então na lei de Kirchhoff. Eu tenho até que descobrir como é que escreve Kirchhoff. Com certeza não ia lembrar. 2 H's e 2 F. Lei de Kirchhoff. Ou também conhecido como lei das malhas, tá? A gente tem, na verdade, a lei de Kirchhoff, a gente vai ter a lei das malhas e a lei dos nós. A lei dos nós a gente já viu, né? A lei dos nós é o que diz que se eu chego num nó e ela se divide, então o que eu vou ter no final das contas é uma corrente que se divide então em I1 e 2. É isso. Tanto do lado esquerdo do nó tem que ser o tanto que vai do lado direito do nó, né? Então, I é igual a I1 mais I2. A outra, que é a lei das malhas, é aquela que diz que a soma tem que ser zero. Por quê? Porque quando eu estou tratando... Lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho um resistor aqui... Ops. Quando eu... A lei das malhas diz que a somatória, né? Somatória das tensões tem que ser igual a zero, mas seguindo aquele padrão. Seguindo o padrão que... eu não falei do resistor ainda, né? Mas eu vou até falar então dele... Queda de tensão do resistor. Queda de tensão do resistor. O que quer dizer uma queda? O que quer dizer essa queda de tensão no resistor? Por que cai a tensão quando a gente passa aqui? Tem um resistor aqui, outro e outro. Certo? Se não tivesse ninguém aqui, o que ia acontecer? Se não tivesse ninguém, os elétrons seriam... Se eu boto uma lembrando que aqui está aplicado uma fonte de tensão, né? Em todos os pontos A e B aqui a gente tem uma fonte de tensão aplicada. Mas já está implícito aí que tem uma tensão. Se tem uma tensão, a gente sabe que os elétrons vão querer se mover,
né, do negativo para o positivo, só que a gente definiu uma coisa chamada de resistência que acaba definindo valores de corrente diferentes dependendo da fonte de tensão. Se eu tenho uma fonte, quanto maior a fonte de tensão, maior a corrente. Agora, se eu tenho uma resistência muito alta, a corrente vai ser baixa, certo? Tá. Agora, o que acontece? Então, aqui eu estou fazendo uma força. Simplesmente suponho que está o ponto que seja negativo ou positivo. Mais próximo do negativo e positivo. O que vai acontecer? Os elétrons nesse ponto aqui vão ser puxados com muita força para cá e não vai ter quase ninguém atrapalhando, porque não tem resistência. Então os elétrons vão querer se mover para cá. Aí eu falo então que eu tenho uma força eletromotriz que está puxando eles. Aí a força resultante é a própria força, porque não tem resistência, né? Então tá. Agora eu venho aqui e coloco agora um resistor aqui. Quando eu coloco esse resistor, o que está acontecendo? Eu estou até fazendo a força para poder... Os elétrons aqui, né, pode dizer que eles estão se repelindo, né? E está tendo a força eletromotriz, né? Que está empurrando esses elétrons para lá. Se não tem aqui o resistor, beleza, os elétrons acabam empurrando os daqui para lá e eles vão tranquilamente. Agora, aí minha força seria exatamente a força gerada aqui, a força resultante. Agora, se eu tenho um resistor, aí o que acontece? Eu até estou fazendo uma força aqui, mas chega aqui o pessoal está tudo embaralhado aqui. Então, eu acabo fazendo uma força de 10, sei lá, vamos botar assim, de 10 newtons. Aí chega aqui, acaba que as paredes aqui, os elétrons acabam ficando engarrafados aqui, né? E é como se tivesse uma força de resistência de 4 newtons, que faz diminuir a força eletromotriz que antes tinha uma força, por exemplo, aqui antes estava 12 volts, por exemplo, 12 volts, certo? Tá, mas quando eu venho e coloco esse resistor aqui, aí o que vai acontecer? Já não vai ser mais 12 a força. Isso aqui lembra que isso não é força, a gente fala de força eletromotriz, mas é a força que gera então essa corrente aí, que a gente chama de força eletromotriz, mas o que a gente está falando é a tensão, que seria qual que é a diferença de potencial, né? Então, se eu tenho, aí eu falo em Newton, se eu tenho aqui 12 volts empurrando ele, 12 volts de força eletromotriz empurrando ele, acabo tendo, sei lá, 4 volts aqui, no sentido contrário, uma força contrária. Por quê? Não tá meio que empurrando os elétrons para o sentido contrário, porque a hora que eles chegam e batem e se enrolam no meio da parede e começam a se chocar um com o outro, é como se então tivesse uma força nessa direção. Então, essa queda de tensão, ela vai ser tal que agora, se eu pensar agora daqui para cá, desse ponto para esse ponto, não tem mais 12 volts. Antes tinha, né? Se eu tinha só o fio aqui, qualquer ponto que eu pego vai ser 12 volts. Daqui para cá, ou daqui para cá, ou daqui para cá. Por quê? Porque fio, o fio não influi na queda de tensão, né? Tá. Então, essa queda de tensão é exatamente quanto que vai ser? R vezes I, é o tanto de queda que cai, então o tanto que diminui. Então, se aqui era 12 volts, daqui para cá vai sobrar só, dependendo de qualquer corrente, né? Isso aqui, mais 12 menos 4, não depende. 12 menos 4, eu já falei que era 4. 12 menos 4 aqui é 8. Então, aqui na verdade agora é como se tivesse apenas uma força de 8 volts desse ponto para esse ponto aqui, ó. Então já está mais fraco, ou seja, teve uma queda de tensão. Basicamente, eles perdem energia. Eles tinham 12 volts de força, mas vieram aqui perder um pouco, agora ficou só com 8 volts. Então, o que o resistor faz é uma queda de tensão, certo? Então, essa queda de tensão, ela também vai seguir uma lógica dependendo de como está a corrente.
Bom, agora qual que é o problema? É a questão do sentido da corrente. Vai depender do sentido da corrente pelo seguinte. Se eu tenho aqui um resistor, outro resistor e uma fonte de tensão. E aqui eu venho aqui e tenho outro resistor e outra fonte de tensão. Certo? O que a gente vai ter que fazer inicialmente é chutar sentidos de corrente. Eu não sei para onde está, eu vou chutar. Certo? Então eu vou supor que eu tenho uma corrente que ela sai daqui, ó. Ela começa aqui, que eu vou chamar de I1. E aí eu falo que ela vai se dividir em duas, em I2 e 3. Certo? Então essa divisão já nos dá a primeira fórmula. A fórmula que diz que I1 é igual a I2 mais I3. Provavelmente você vai errar alguma. Seu chute, a maioria das vezes vai estar errado, mas não importa. Você vai encontrar sinais. Se você encontrar sinal negativo, você vai simplesmente saber que o sentido real é o sentido contrário ao que você chutou. Só isso. Então você chuta para onde você quer. Se encontrar que os três são negativos, na verdade que os três estão virados, você vai ter que virar os três. Ou pode ser só um ou só outro. E aí você vai descobrir qual que é o sentido real, simplesmente então olhando para os sinais. Tá? Então, essa aqui é que a gente usou a lei dos nós. Agora, o que a gente teria que fazer? Lembra que eu falei que em cada malha a gente ia ter que percorrer aqui. Agora que chega a questão do resistor. Deixa eu falar aqui que é R1, esse resistor aqui, ó, R2, esse resistor aqui é R3. Aqui o E1, E2, que é fonte de tensão 1, fonte de tensão 2. Bom, agora, qual que é o perigo quando a gente lida com correntes que podem ser negativas ou positivas, correntes que estão se somando ou subtraindo, podendo subtrair? Eu falei para vocês que um resistor, ele causa uma queda de tensão, certo? Ele causa uma queda de tensão, é como se ele estivesse se opondo, né? Então, é como se ele estivesse causando uma resistência, uma corrente oposta para poder, ao que seria original, né? Para isso subtrair os 12 e o 4, e aí deu 8, aquele exemplo que eu dei para vocês. Tá, se ele age como oposto, mas pode ter horas que a corrente é negativa e entra com o resistor que deveria ser negativo, então, e os dois negativos devem se somar. Dois negativos, menos 9, menos 3, menos 12. Então, por isso que vai depender da corrente. Assim, olhando dessa forma, é meio complicado você simplesmente falar que vai se somar, no caso do resistor, né? Naquele outro era bem simples, só das fontes de tensão. Mas aí que vem a regrinha. E qual que é a regrinha para o resistor? A regrinha ela diz o seguinte, que eu vou fazer então a minha circundação, né? Escolho a malha. Qual malha que eu vou escolher? Vou escolher a malha 1, essa malha aqui, então eu tenho que circundar essa malha. Aí depois eu circundo esta malha. Eu não tenho 3 correntes para descobrir, ó, I1, I2 e 3, certo? 3 correntes para descobrir. Eu preciso de quantas equações? 3 equações. 3 incógnitas, 3 equações. Uma já sai do nó. Sempre já sai do nó. Então sempre preciso de nesse caso, né, mais 2. E da onde eu tiro essas 2? De 2 malhas. Circundando essa malha primeiro, depois circundando esta malha segundo. Tá, então eu vou pegar esse aqui. Então uma da equação está aqui. Agora, vamos montar a equação de cada malha. Malha 1. Escolhe um ponto inicial. Escolhe primeiro para onde você vai circundar. Eu já escolhi, ó, no sentido horário. Escolhe um ponto inicial. Pode escolher o ponto inicial onde você quiser. Vou escolher ele aqui, ó. Escolher aqui e vou começar a circundar agora
nesse sentido. Aí que vem. Ó, eu não tô percorrendo o sentido da corrente. O que acontece quando você lembra? O que acontece quando vai no sentido da corrente? A corrente vem aqui, só que ela chega aqui, o que acontece com ela? Não tem uma queda de tensão? Então vai ter que ter uma queda de tensão, certo? Então quando você está no sentido da corrente, tem uma queda de tensão. Agora, se está no sentido oposto da corrente, por exemplo, em todos aqui vai estar no mesmo sentido. Aqui, ó, se eu circundo aqui, ó, na malha 2. O que acontece se eu circundar a malha 2 aqui? Se eu começo, sei lá, por aqui, e vou circundar. Ó, cheguei do menos para o mais, eu não tenho um aumento de tensão, que eu passei do menorzinho para o grande. Então, teve um aumento de tensão, então que seria mais E1, tá? Agora, hora que chega aqui, eu não vou estar circundando no sentido oposto ao I2. Se eu estou no sentido oposto ao I2, quer dizer que essa I2 é negativo, e aí com o negativo da queda de tensão do resistor, eles vão se somar, né? Então, aqui vai ter que ficar positivo. Então, como que você lembra isso de uma forma mais simples? Você já deve estar, a cabeça de você já deve estar bagunçado com isso tudo, mas qual que é a forma mais simples? Aqui. Se você encontra, então, você está circundando, encontra um resistor e você está circundando na mesma direção da corrente, aí é negativo. Agora, se você está circundando na direção oposta à da corrente, aí é positivo. Aí é mais RI. Agora, então, se é no sentido da corrente, fica então, tem uma queda de tensão, fica menos R1 e 1. É a queda de tensão desse resistor. Menos R1 e 1. Agora, desse daqui, ó, que eu estou circundando, então, no sentido oposto ao da corrente, vai ser o quê? Mais R2 e 2, né? Então, é positivo. Então, está no sentido é o contrário, só lembrar disso. Está no sentido, se eu estou circundando o resistor no sentido da corrente, é negativo. No sentido oposto da corrente, é positivo. Ok? Tá. Então, vamos montar aqui a equação toda, como é que ficaria? Começando aqui. Aí eu estou vindo circundando. Vou circundar. A mesma cor, tá aqui. Vou circundar aqui. Ó. Eu vou vir. Aí, atravessei um resistor. Aí eu pergunto. Estou circundando nessa direção. Eu estou circundando. Atravessei o resistor. Estou atravessando ele no sentido da corrente? Estou, né? Porque é o mesmo sentido da corrente. Então, é negativo. Então, tenho menos R1 e 1, que é a corrente que passa aqui nessa malha. Menos R1 e 1. Agora continua. Eu tô vindo. Aí, cheguei agora aqui. Eu tô fazendo nessa malha, lembra, né? Na primeira malha. Então, eu tô vindo circundando. Aí, cheguei nesse resistor agora, ó. O resistor que tá aqui, escondido. É sentido oposto ou mesmo sentido da corrente? Ó, é no mesmo sentido da corrente. Que eu tô circundando assim. E a corrente também tá descendo. Nesse ponto aqui, eu tô descendo e a corrente também. Mesmo sentido da corrente? Mesmo sentido, negativo. Então, menos. Qual que é esse resistor aqui? R2, né? Menos R2 e 2. E a corrente que passa aqui é I2, né? I2. O que mais? Continua agora. Continuando. Circundar. Vem, passei por esse. Agora, opa, cheguei na fonte de tensão. Mas eu cheguei do grande pulando pro pequeno, né? Atravessando do grande pro pequeno. Então é negativo, é uma queda de tensão. Então vai ficar menos E1, que E1 é a tensão já. Menos E1. Aí, continuei, cheguei na onde, aqui não tem nada, né? Não tem resistor, não tem nada, não faço nada.
Onde tem só fio, você não faz nada. Cheguei no ponto inicial de novo. Então, tem que ser 0. A soma disso tudo tem que ser 0. Quando eu circundo, então, a minha malha, obedecendo essas duas regras, quais são? Uma para a fonte de tensão, que a fonte de tensão é simples. Se eu chego do grande para o pequeno, tem queda de potencial, então é negativo. Ou se eu chego do pequeno para o grande, tem um aumento de potencial, é positivo. Então, você vai sempre ficar menos E1 ou mais E1, menos E2 ou mais E2, que é a tensão que é dada da bateria que está ligada aqui. Agora, do resistor. Toda vez que você encontrar um resistor, é só vocês perguntar, eu estou passando paralelo à corrente, no sentido da corrente? Então é negativo. Menos R vezes I. No caso, é o R que eu estou atravessando e e a corrente que atravessa ele, obviamente. Porque a gente vai ter 3 correntes diferentes. Certo? Agora, se atravessando um resistor, é no sentido contrário ao da corrente, igual nesse caso aqui, ó, que esse verdinho tá indo, eu tô circundando, contrário a I2, aí é positivo. Então, lembra que é o contrário. Se está no mesmo sentido, é negativo. Se está no sentido oposto, é positivo. Beleza. Então, aqui eu tenho uma equação. Daqui vai sair uma equação, onde eu conheço tudo. Eu conheço esse resistor, então aqui vai ficar tipo menos 3, 10i, menos 15, menos 10i1, menos 15i2, menos 24 volts, por exemplo, é igual a 0. Aí você vai montar e vai resolver um sisteminha de equação 3x3. Certo? Mas vamos montar mais a outra equação aqui. Uma equação é essa, tá aqui bem simples. A outra equação é essa. E agora vamos achar a outra equação. Qual que é a outra equação? É a da malha 2. Então eu vou circundar aqui em verde agora, de novo, no mesmo sentido. Então vamos pegar um ponto de início aqui, e vou fazer no sentido horário também. Ó. Então vem, ó, desce. Tô atravessando, cheguei no resistor. Agora eu pergunto, vai ser R3, vai ser RI, né? Negativo ou positivo? Bom, eu tô circundando no sentido da corrente. Tô assim, né? Então, aqui ele desce. Agora, I3, eu não coloquei ela nesse sentido aqui? Não é no mesmo sentido da corrente? Então, vai ser negativo. Então, vai ser, ó, que é o ponto inicial, né? Então, vai ser menos R3 vezes a corrente que passa por ele. R3 e 1. R3 e 3, quer dizer, né? Aí, beleza. Continuando o amarelinho. Vim, parei aqui. Cheguei na fonte de tensão. Aí eu tô atravessando ela do grande pro pequeno, eu tenho uma queda de tensão. Então, vai ser negativo, né? Então, eu vou ter menos ε2. Foi negativo, então, porque tu atravessou do grande pro pequeno. O que mais? Continuando. Então, saí daqui, vim, passei que só tem fio, não tem nada. Opa, cheguei nessa outra fonte de tensão. Só que ela agora tá indo do menor pro maior, tá tendo um aumento aqui de potencial, né? Essa é só uma forma, eu ensinei para vocês a forma real de analisar isso. Essa aqui não é a forma física certa, atravessou do pequeno pro grande, isso não existe. É só para vocês lembrarem. É uma forma boa de lembrar, até eu uso isso, não fico fazendo aquela análise toda vez, tá? Então é uma relaçãozinha para lembrar. Então, aqui é positivo. Então, mais ε1, porque atravessou essa fonte de tensão ε1 do menor para o maior. Agora, ó, continuando amarelinho. Vem, já atravessei. Agora, opa, atravessar esse resistor que está aqui embaixo. Só que agora, eu tô atravessando ele. Eu tô circundando no mesmo sentido da corrente ou no sentido oposto? É no sentido oposto, né? Olha aqui. Se é no sentido oposto, então vai ser positivo, mais R. RI, né? R2 vezes I2. Mais R2 I2 é igual a 0. Pronto. Eu não sei nem pra que eu desenhei esse sistema aqui, eu nem usei ele, né? Comecei a explicar ele, ficou aqui. Então, agora a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Uma equação, 2 equações
3 equações. É a dica que eu vou dar para vocês, prestem bem atenção nessa dica para resolver. Igual aquela que eu dei lá antes. Sempre preserva, por fim, aquele que aparece nos dois lugares. Nas duas malhas. Qual que aparece nas duas malhas aqui? Não é a corrente 2? Ó, quando eu faço com essa malha assim, ó, ou com essa malha, não vai aparecer, em ambos não vai aparecer o I2, ó, na primeira, nessa daqui eu vou circundar, vai aparecer o I1 e o I2. Nesse aqui, se eu circundar, vai aparecer o I2 e o I3. Então eu tenho que preservar ele, que ele é o primeiro que eu quero encontrar, porque se eu encontro ele, eu encontro tudo. Então a primeira coisa aqui é sumir com um deles aqui, por exemplo. Você vem aqui, isso já está isolado o I1, pronto. Então I1 é igual a I2 e 3, já elimino o I1. Aí vem no lugar do I1 aqui, coloco I2 e 3, beleza. Agora sobrou I2, aí vai sobrar uma equação agora que só vai ter I2 e 3, que vai ser duas equações e duas incógnitas. Então você vai ter, substituir aqui, vai aparecer I2 e 3, algo tipo assim, 4x menos 3y igual a 5, 4y mais 2x igual a 7, sabe? Onde aqui seria I1, x é I1 e y I2. E aí lembra que tem que voltar e achar I1 aqui, né? Na verdade aqui ficou I2 e 3 que a gente substituiu, né? Então a questão é essa, sempre deixar aquela que aparece mais, que é aquela que aparece nas duas malhas, tá? E aí é só resolver, então, sisteminha de equação. Isso aqui vocês devem saber resolver, né? Eu espero. Tá, então... vamos resolver um exemplo só por hoje. Então, vamos definir aqui agora, né? A lei, eu fui explicando para vocês. Lei das malhas. Por que a lei das malhas diz U igual a zero? Da onde? Se eu tenho aqui, então, a corrente, né? Corrente I, aí 1 e 2. Se eu circundo, vamos fazer a circundação agora, ó. Vamos circundar aqui. Lembra que eu falei para vocês que aqui estava... eu ensinei para vocês antes, né, na forma mais simples de fazer aqueles problemas lá. Seria isso, né? Falando R1 e 1 é igual a R2 e 2. Da onde que eu cheguei isso aqui? Da lei das malhas, que diz a somatória de U tem que ser zero, daquele jeito. Então vamos circundar então. Vamos circundar e vamos pegar um ponto inicial. Pegar o ponto inicial aqui. Ó. E vou circundar. Então eu vou circundar nesse sentido, horário. Então começo. Vem, cheguei aqui. Cheguei no resistor, tá. Mas eu tô circundando no sentido da corrente ou oposto? É oposto, né? I2 está para cá, eu tô circundando para lá, né? Então é oposto, então é positivo. Então eu tenho, ó, mais, né, R2 e 2, aí continua. Então, vem, passei aqui, eu cheguei no outro resistor. Mas eu tô no sentido oposto ou no mesmo sentido da corrente? Mesmo sentido da corrente, tá? É negativo. Menos R1 e 1 tem que ser igual a zero, porque aí eu voltei e cheguei para o mesmo lugar, certo? Então, daqui a gente chega da onde? O negativo não posso passar... opa! Não posso dar menos R1 e 1 para cá? E eu fiquei com o quê? É negativo, né? Joguei para lá. Fiquei com R1 e 1 igual a R2 e 2. Pronto. Basicamente sai disso. Quer dizer que a tensão dos dois é igual. A tensão desse é R1 e 1. A tensão desse é R2 e 2. Então, tá aí. É a lei das malhas. Então lembra... do resistor, né? Queda de tensão. Queda de tensão do resistor. O que a gente vai ter? Circundando no mesmo sentido da corrente, então mesmo sentido da corrente é menos R vezes I. Sentido oposto
Então a gente tem aqui mais R vezes I. E o da fonte de tensão, né? Da fonte de tensão. O que a gente tem? Então, se a gente tem algo assim, e a corrente chega aqui, ó, daqui para cá, aí aqui tem a fonte de tensão de epsilon volts, sei lá, 12 volts, 24 volts, é a tensão da bateria, ó. Ele não está chegando do menos para o mais, né, do menor para o maior, tá tendo um aumento de tensão, ele está indo menor para o maior. Então é uma forma de pensar. Então aqui vai me dar mais epsilon. Agora, se aqui for o contrário, se a corrente agora estiver vindo no sentido contrário, então se a corrente chega por aqui e então daqui a gente tem uma tensão de menos epsilon, porque está passando aqui, está indo grande para o pequeno, né? Então tem uma queda de potencial, então menos. Basicamente, eu estou falando que as duas estariam se disputando se elas estivessem dessa forma, né? Como eu expliquei para vocês. Tá. Então agora vamos simplesmente pegar aqui e resolver um exercício. Vou pausar e colocar ele aqui e eu já volto. Bom, tá então. Exemplo. E o que a gente tem? A gente tem alguns resistores e algumas fontes de tensões dispostas de tal forma a formar esse circuito, ok? Então qual que é o primeiro passo? Isso aqui agora é o que a gente vai fazer, é só isso. Repetição mesmo, vocês treinarem. Vai mudar onde vão estar alguns resistores e onde vão estar algumas fontes de tensão, mas a ideia é a mesma. Primeiro, sentido da corrente. Vamos fazer um qualquer, eu vou fazer o mesmo, ó. I1 se divide em duas. I2 e 3. Poderia, gente, ser até assim, ó. I1 soma com I2. Olha só. I1 e I2 se juntam aqui e formam I3. Tanto faz, gente. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. No final, quem vai você tem que. A questão é, se você foi lá, né? Tá fazendo seu sistema. Aí o primeiro que você encontrou foi o I2. Aí você achou ele negativo. Você deixa ele negativo até o final da resolução do problema. Quando você resolver todo, achar o I1 e o I3, aí você vai olhar para eles e vai falar, bom, esse é o negativo, esse é o negativo, esse é o positivo. Então, no final dos outros dois estavam errados, tá? Então, não importa o que vocês vão escolher aí, vai dar na mesma. E eu vou escolher, então, falar que simplesmente que o I1, ele vai virar I2 e vai virar I3. Agora, eu vou circundar. Em ambos os casos, eu vou circundar no sentido horário. Tanto faz também. É só para eu fazer a lei das malhas. Eu tenho que varrer ela inteira. Não importa para onde eu estou varrendo, para a esquerda ou para a direita, porque 0 é 0. Se eu vou para a esquerda ou para a direita, tudo vai ser 0. Então, vamos escolher um ponto inicial. Vou começar nesse ponto aqui. Tá. O que está acontecendo com as correntes aqui, ó? I1 e I2. A I1 está se separando em I3 e 2. Só que é o I3. Tá vendo que o I3 vai vir aqui, vai passar por aqui o I3, ó. I3 vai passar por aqui. I3. O I2 vai descer aqui, não vem parar aqui. I2. E ele se junta o I2 com o I3 para formar novamente o I1. Mas tudo isso aqui pode estar errado. Mas não é errado. Simplesmente a gente está
A gente vai calibrar, né, vai chutar e depois a gente vai ver qual que era o valor real, se é negativo ou positivo, vai nos dizer se a gente chutou certo ou não. E não configura errado, você só vai falar. Então eu vou perguntar, qual que é o sentido da corrente? Aí você vai falar. Aí 1, aí 2, aí 3. Tá, o sentido real, né? Então aí 1, aí 2 e aí 3 formou e virou a 1 novamente. Aí subiu aqui 1, passou por aqui, beleza. Agora vamos escolher um ponto inicial, que está aqui já meu ponto inicial, e começar a circundar primeiro essa malha. Então já tem uma equação já está pronta, equação que diz que I1 é igual a I2 mais I3. Então I1 é igual a I2 mais I3. Essa primeira já está pronta. Agora vamos montar as outras. Então na malha 1, essa aqui eu vou chamar de malha 1, essa aqui de malha 2. Malha 1, que equação a gente vai tirar daqui? Então vamos começar do nosso zero e vamos circundar. Então vem, opa, cheguei no resistor. Só que eu estou circundando no mesmo sentido da corrente? Estou, né? Ó, esse é o mesmo sentido que eu estou indo, é nessa direção. Então, se eu estou indo no mesmo sentido, positivo ou negativo? Negativo, né? Mesmo sentido é negativo. Então eu vou ter menos 10, que é o resistor, né? R vezes I, 10 vezes I1, que é a corrente que passa por aqui. I1. Continua agora. Vem. Opa, cheguei numa fonte de tensão. Só que eu cheguei do grande para o pequeno. Então eu caí. Se eu cair, então é negativo. Então menos 12 volts. Ó. A tensão era 12, né? Então ficou negativo porque teve uma queda aqui, né? Continua agora. Vem. Opa, cheguei no outro resistor aqui. Agora eu me pergunto, tô no mesmo sentido da corrente ou não tô? Tô, né? Ó, I2 está no mesmo sentido dele. Então, se é mesmo sentido, negativo. Menos 15 e 2. RI. Menos 15 e 2. Continuando. Então, saí daqui, vem, passei pelo resistor. Opa, agora passei por outra fonte de tensão. Então, negativo novamente. Então, menos 20 volts. 20 tem que ser igual a 0. Vamos agora para malha 2. Eu não preciso colocar V aqui não, tá? 12 volts. Na fórmula não precisa colocar a unidade. Dá para eu mexer aqui, né? Menos 12 menos 20 dá menos 32. Então vou tirar aqui, colocar menos 32. Fazer. Beleza, tem uma equação aqui. Achei mais uma equação aqui. Agora eu preciso de mais uma para achar a corrente. Malha 2. Preciso de 3 equações e 3 incógnitas. Na malha 2, vou começar daqui agora, ó. É o 0. E vou circundar nesse sentido. Aqui no sentido horário. Então vou começar. Então vindo aqui, vem, cheguei aqui. Cruzei uma tensão. Só que eu estou cruzando o menor com o maior, certo? Então tá subindo, ó. Tá subindo, então é positivo. Então tenho mais 20, né? Mais 20 volts. Não precisava ter colocado mais, mas só para reforçar. Então eu vim aqui, do menor para o maior, aumentou. Então mais 20 volts. O que mais? Agora continuo, cheguei no resistor. Nesse sentido. Não é sentido oposto à corrente? Então é positivo. Mas não precisa de volt. Então, como a gente está circundando no sentido oposto à corrente, é positivo. Então fica mais 15 e 2. Mais 15 e 2. O que mais? Então, ó. Vem, cheguei aqui. Agora. Lembra que agora tô na malha 2, né? Então vou fazer isso, né? Então, saí daqui, vim, cheguei aqui. Cruzei o resistor. Só que, ó, tá no mesmo sentido da corrente o meu cruzamento. Então, é negativo. Então fica menos 5 e 3.
menos 5 e 3. Continuo. Aqui vem eu cheguei em outra fonte de tensão, só que cheguei do grande para o pequeno. Então tem uma queda. Então, menos 10 volts. Menos 10. O que mais? Continua, parei no resistor. Mesmo sentido da corrente, tá negativo. Então menos 25 e 3. Menos 25 e 3. Tem que ser igual a 0. Aqui dá para eu simplificar? Dá, né? Ó, 20 menos 10 dá 10. Então tem 10. Mais 15 e 2. O que mais? Agora eu tenho, ó. Menos 5 e 3, menos 25 e 3 dá menos 33. Menos 33. Tem que ser igual a 0. Dá para eu simplificar mais ainda. Se eu dividir por 5. 10 por 5, 2. 15 por 5, 3. 30 por 5, 6. É igual a 0. Tá aqui agora o nosso sisteminha de equações, gente, que eu falei para vocês. Tenho essa. Eu tenho essa. E eu tenho essa. Só vou resolver mais essa vez, a única vez, na verdade, um sistema. Vou ensinar como vocês fazem. A partir de agora, os problemas que eu resolver chegar no sistema, eu vou simplesmente dar as respostas. Por quê? Isso aqui é algo que vai lá de trás, né? Deixa eu só deixar as 3 equações juntas, então, uma embaixo da outra. Então, vou começar com essa daqui. Então, vou copiar. Tá, uma. A outra. Aqui. E, por último, essa daqui. Beleza. Então a gente tem esse sistema para resolver. Como que a gente vai resolver? Esse jeito que eu expliquei para vocês. Olha só, vê um que aparece em mais lugares ao mesmo tempo. Não é o 2? Ó, 2 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então eu quero preservar ele. Então não posso isolar ele. Quando você isola um, você está sumindo com ele, né? Igual aqui, já está isolado o I1. Então só vou pegar esse I1 agora e substituir aqui. Né? Então vamos ficar com, ó. Onde tem I1 vai virar I2 mais I3. Vai ficar assim, ó, menos 10, que multiplica I1 mais I1 é I2 mais I3. Então, menos 10 que multiplica, parênteses, gente, muito cuidado. Quando sempre você for substituir alguma coisa, tá substituindo I1, eu vou substituir ele aqui. Ele tem um menos multiplicando aqui, e esse menos vai ter que estar multiplicando tudo isso aqui. Então, ó, no lugar de I1, eu vou colocar entre parênteses I2 mais I3. O que mais? Agora, ó, menos 32, menos 15 e 2 tem que ser igual a 0. Agora, o que eu quero fazer novamente? Isolar qualquer um deles agora, para poder jogar aqui. Então, vamos ver o que fica mais simples aqui. Primeiro eu vou multiplicar aqui, né? Vai ficar, ó, menos 10 e 2, ao menos, todos vão dar mais, né? Menos 10 e 3, menos 32, menos 15 e 2 é igual a 0. Ó, tem I2 com I2. Menos 10 e 2, menos 15 e 2 vai dar o quê? Menos 25 e 2. Menos 25 e 2. Então, isso com isso. Menos 25 e 2. Menos 10 e 3. Menos 32 é igual a 0. Se você lembra das equações lá, eu posso trocar tudo por mais, né? Vocês lembram disso, né? Multiplico por menos 1 a equação. Multiplico por menos 1 do lado de cá, menos 1 vezes 0 é 0. Multiplico por menos 1 do lado de cá, menos 1 vezes esse daqui, vai ter que trocar o sinal de todo mundo. É para não ficar ligando questão de negativo. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar mais. Tá.
Agora eu preciso de isolar um ainda, não isolei. Quem que eu vou isolar aqui? Bom, eu vou isolar o I3, como já tinha planejado. Então, se eu vou isolar ele, eu deixo ele quieto de um lado. 10 e 3. E mando tudo que não é ele pro outro lado. Eu vou ter menos 25 e 2. Menos 32. Passei tudo para lá, né? E agora esse 10 que está multiplicando em 3, eu vou passar dividindo. 10 está multiplicando e eu passo dividindo. É isso. Se quiser dar para simplificar, vamos simplificar. Que é física, gente. Menos 25 dividido por 10 dá menos 2,5 e 2. Menos 32 por 10, né? Dá menos 3,2. Então, ó, no lugar de 3 agora, a gente vai jogar isso. Então, vem aqui e jogo para cá. Então, vou ter, ó, 2 mais 3 e 2 menos 6 vezes I3. Mas o que é I3? É isso aqui tudo. Então vai dar, ó. Não tem, ó, vou fazer mais rápido aqui, gente. Menos 6 vezes I3. I3 não é tudo isso? Menos, com esses menos aqui, não vai dar tudo mais? Vai ficar tudo mais, então. Então já vou sabendo que vai dar tudo mais. Aqui vai dar tudo mais. Aí eu vou ter, ó, 6 vezes 2,5 e 2, ó. Se a gente tiver dúvida, pega aqui, ó. Eu tô pegando, jogando isso aqui, ó. Menos 6 que multiplica. E 3. E 3 é isso aqui tudo. Então vou botar menos 2,5 e 2. Menos 3,2. Ó, o que eu tô fazendo. E por isso que o parênteses. Sempre que você for substituir um i, achei um i e vou substituir no outro, sempre coloca entre parênteses, igual eu fiz aqui, pra você não ter perigo de errar. Porque agora, ó, vai dar tudo mais, ó. Menos com menos dá mais. Mais 6 vezes 2, 12. Aqui dá 15, né? 15, 2. E aqui, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12. 19,2. Mais 19,2. Então, só multipliquei, ó. Menos 6 com esse, menos 6 por aqui. E sobrei com isso. Então, é isso que foi aqui, ó. Mais 15,2. Mais 19,2. Tem que ser igual a 0. Agora, só isolar o I2. 15,2 mais 3,2 dá 18,2. 18,2. Tem que ser o quê, ó? Lá de lá. Mais 19,2 mais 2 dá 21,2. Passei para o outro lado, menos 21,2. E aqui passando, dividindo agora, né? Olha o sinal negativo que eu falei para vocês. Muito bom ter dado negativo aí para já cobrir essa possibilidade. Então eu tenho, ó, só passar 21,2 dividido por 18. 21,2 dividido por 18, né? 18 passou dividindo, eu tenho menos e 2 é igual a menos 1,18 amperes. Isso quer dizer o quê? Que um aqui já deu o chute errado. O I2, na verdade, vai estar subindo, né? Agora vamos ver. Ele pode estar subindo, ó, se ele estiver subindo, ele pode se somar com o I1 para dar I3. Ou, se ele tiver... É o menos provável, né? Vamos ver. O I2, então... Mas não importa, não preocupa. Vai sair tudo naturalmente. Só pra gente fazer mais rápido. Tá, achei o I2 agora. Agora é só ir jogando, gente. Agora é só montando quebra-cabecinha. Achei que o I2 é isso. Substituindo o lado do I2 aqui para achar I3. Ó. Então, I3 vai ser o quê? Menos 2,5 I2. Menos 2,5 vezes I2. Agora, cuidado, ó. Aqui é negativo. Deixa esse negativo até o final. Menos 2,5 vezes I2. Mas I2 é menos 1,18 ampere. Menos 1,18. Não vou colocar ampere, não precisa. O que mais? Menos 3,2. 3,2. Então, ó, fazendo a conta. E 3 vai ser, ó, menos com menos aqui vai dar mais. Então, tenho 2,5 vezes 1,18 dá 2,95. Menos 3,2 menos 0,25.
Menos 0,25 amperes. Chama mais uma. Agora falta só a I1, né? I1 é o que, ó? Volta na última agora. I1 é igual a I2 mais I3. Mas I1 é igual a I2 mais I3. No final das contas, todos os sinais estavam errados. Eu vou ter a I1 vai ser I2, que é menos 1,18, mais I3, né? Que é menos 0,25. Então, menos 1,43. Então, I1 menos 1,43 amperes. Aí se eu tivesse pedido para vocês, qual é o sentido das correntes? Qual que é o valor e o sentido das correntes? Isso é o que eu vou pedir. Todos os exercícios. Então você vai me falar, bom, os valores são esses. A corrente a I1 é 1,43 amperes, a I2 1,18 amperes, a I3 0,25 amperes, mas e os sentidos? Aí você vai olhar para os sinais que deram aqui. Se deu negativo, você vai ter que ir lá inverter o que você chutou, só isso. Então, no nosso caso, todos deram negativo, vai ter que inverter todos, né? Então, o que acontece aqui nesse caso, nesse nó... Tá aqui é o nó, né? Esse nó aqui, ó. O que está acontecendo aqui, na verdade, é tudo o contrário. Tudo é sinal negativo. I2 está para cima, então. I3 também está para a esquerda. E o I1 que está para a direita também está para a esquerda. I1. Então, ó, o que está acontecendo na verdade é... Até o que a gente fez está certo, porque I1 realmente é I2 mais I3. Só que é o contrário, né? O sentido contrário. Antes I1 estava para um lado, agora está para o outro. Só mudou tudo. Aqui vai continuar sendo, ó. I2 mais I3 vai dar I1. Normal. Só que no sentido oposto desse daqui. Ok? Então aí você ia falar, bom... Aí você vai falar, bom, a I1 tá percorrendo, como é que a I1 tá, ó? Então ela não ficou assim, ó? Então você fala, a I1 tá percorrendo a malha 1 no sentido anti-horário, ó, anti-horário. O I3, ele vai estar percorrendo também no sentido anti-horário. E o I2? O I2 não faz, você fala, o I2 vai estar descendo ou subindo. E o I2, no caso, vai estar subindo essa malha, subindo essa linha aqui do circuito, ok? Bom, então é isso aí. Agora a gente não tem segredo, só vai mudar os valores, então é só treinar, resolver, ter atenção na hora de resolver o sisteminha, tá? Muita atenção na hora de resolver o sisteminha. Mas pegou, isolou, jogou em outro, vai jogando e depois você vai voltando e encontrando todos os valores das correntes, ok? Então, por hoje é só isso aí e até mais. Até a próxima.